Olá pessoal, me chamo Paulo. Eu venho pedir a vocês que desde já venham se inscrever no canal, pois irá chegar mais conteúdo novo, não só esse. Eu peço a vocês que venham clicar no sininho de notificação e dar um like e compartilhar. É de graça, não custa nada, só para dar um apoio aí para manter meu trabalho sempre em andamento, entendeu? E vamos falar sobre o vídeo aí, vamos falar sobre o verdadeiro significado do Estado laico. Às vezes as pessoas acham que o Estado laico ele é um Estado ateu. Não é verdade. Muito pelo contrário. O governo sem intervenção da religião no livre-arbítrio do povo. Isso é vamos dizer, basicamente é isso. Pois onde religião e política não interferem um no poder e a autoridade que o outro tem. Mas como falar de Estado laico se não falar da sua história? O termo laico vem do latim. O laico é como se fosse assim, todo indivíduo que não é sacerdote, pois na Idade Média os monarcas e os sacerdotes da igreja, eles eram as autoridades. Naquela época, a Europa ela se passava por um processo que lá eles eram teocráticos, uma monarquia teocrática, onde o poder jurídico, o governo e a religião eram um só. Foi naquela época que começou o movimento da Santa Inquisição, onde qualquer um que não seguisse a fé cristã ou tivesse uma religião que não fosse a cristã fosse punido à morte. Muitas vezes matavam qualquer um que tivesse o conhecimento voltado à ciência. Era condenado por bruxaria e heresia. Até aquelas pessoas que tinham uma interpretação diferente do que os clérigos pregavam ao povo. Pois o povo, eles sustentavam o clero e a monarquia. O povo não tinha direito a nada, não tinha direito a conhecimento. Só a Igreja Católica ele tinha o poder e o detentor de todo o conhecimento da época. Tanto é que só eles falavam latim. E as escrituras, todos os livros eram compilados em latim. E foi aí que no século XVI, tanto a monarquia quanto a Igreja Católica tiveram muitas mudanças. Surgiu um movimento chamado humanismo. O humanismo nada mais é que uma corrente filosófica onde coloca o ser humano no centro das preocupações. Pois começaram a surgir o movimento que a gente vê hoje como a ciência moderna. Antigamente a Igreja Católica condenava qualquer prática que não fosse a lei ou então os princípios cristãos. No humanismo começaram a estudar o corpo humano, coisas que eram proibidas. Eles abriam um cadáver para estudar o corpo humano. E outras inovações das ciências foram surgindo. E esse movimento humanismo ele teve um auge maior ainda em 1789 na Revolução Francesa. E foi aí que um dos pensadores, que Maquiavel, que percebeu a importância de um Estado laico na sociedade, pois a teocracia ela abria espaço para a corrupção e um Estado autoritário. No Brasil, o Estado laico dará liberdade religiosa para todos, pois não existe somente cristão no Brasil. O Brasil é formado por uma pluralidade de várias etnias e culturas, e nelas vem a religião. A liberdade de um começa quando o do outro termina. Como vemos, no Estado laico não é um Estado ateu. No Estado laico, todas as religiões são respeitadas, pois todas elas têm os mesmos direitos. Todos têm o mesmo direito de cultuar no que acredita, desde que não venha a denegrir a fé de ninguém. O Estado laico mantém a igualdade entre as religiões, mantendo o equilíbrio de direitos e respeito entre elas, sem que uma se sobressaia sobre a outra. E hoje vemos, e é um grande fato, existe muita perseguição a religiosos, principalmente religiosos de matrizes africanas,
que não chega muito a grandes mídias. Quantos e quantos congás de terreiros de Umbanda foram destruídos por puro preconceito e intolerância religiosa. Existe também perseguição a cristãos e vice-versa, pois no meio dessas pessoas sempre abre um preconceito muito grande, e isso não é bom. E é por isso que há a necessidade de ter um respeito sobre o Estado laico. E hoje, intolerância religiosa é um crime, gente. E eu agradeço desde já a atenção de vocês pelo um pouquinho de momento que vocês me escutaram. E vou trazer mais conteúdo a vocês. Obrigado pela atenção. Sucesso aí, pessoal.